Se tem uma pessoa que sabe se houve ou não fraude, essa pessoa se chama Jair Messias Bolsonaro. É quem mais está interessado nessa questão. E ele sabe que não houve fraude. Tanto que o seu governo já está fazendo a transição junto ao Geraldo Alckmin e à equipe do PT. O Bolsonaro já teve com o Geraldo Alckmin, já conversaram, já teve com o STF, já teve com o Valdemar Costa Neto, inclusive negociou uma casa para ele morar, um cargo no PL, salário e advogados para defenderem ele. Seu filho, Carlos Bolsonaro, está em silêncio desde a sua derrota. No primeiro turno, gente, saiu um relatório das Forças Armadas, onde eles afirmaram sobre a sua fiscalização que não houve problema algum com as urnas. Nós estávamos esperando aí hoje um pronunciamento do Exército, das Forças Armadas, mas eles mandaram uma nota oficial dizendo que vão mandar um relatório para o TSE na quarta-feira, dia 9. Temos aí um argentino que detectou diversas anomalias nas urnas, fez 3 lives já, e realmente tem muita coisa que o Alexandre de Moraes precisa vir a público e explicar para a população brasileira o porquê dessas anomalias e fazer a sua defesa sobre a lisura das urnas. Que até agora o que nós estamos vendo é censura por parte do Alexandre de Moraes e muito pouco pronunciamento por parte dele. Ele simplesmente está afirmando que não houve nada de errado com as urnas, mas não vem a público esclarecer os questionamentos da população. De qualquer forma, gente, a leitura que eu faço, pelo que eu vi acontecer nessas eleições, é que Bolsonaro perdeu nas urnas. Um adversário que já foi muito forte, hoje é frágil, pois é um ex-condenado, foi condenado em 2 instâncias, mais o STF, e depois numa manobra jurídica, foi descondenado, pois o STF entendeu que ele não deveria ser julgado em Santa Catarina e sim em Brasília. Mesmo assim, o Bolsonaro, por pouco, perdeu as eleições. Inclusive, eu achei que nós, a direita, fomos muito bem na campanha. Porque tinha uma diferença muito grande no primeiro turno. Lula estava com 58 e um pouquinho por cento dos votos válidos. E nós conseguimos diminuir a diferença aí de 6 milhões de votos para 2 milhões de votos. A direita reverteu muito voto de Lula, muito voto dos indecisos e de pessoas que votaram em Ciro e Tebet. O próprio Bolsonaro deve ter ficado impressionado o quanto a direita é engajada e sabe fazer campanha. Só que Bolsonaro já sabia que ia perder. Se você prestasse atenção ali nos debates, você via que Lula já estava afirmando: quando eu for eleito, eu vou fazer isso, isso e isso. O povo vai me dar de presente a cadeira de presidente. E Bolsonaro nunca afirmou isso. Sempre deu a parecer que realmente ele sabia que Lula estava muito próximo da vitória. Por quê, gente? Porque ele tem as pesquisas internas do partido dele. E já há mais de ano que Lula vem bem à frente de Bolsonaro nas pesquisas. Não só na Datafolha, IPEC, que são pesquisas encomendadas pela Globo,
como diversas outras pesquisas também demonstraram. Só que Bolsonaro tinha suas pesquisas internas. Ele sabia que muito provavelmente ele ia perder. E ele acredita nas pesquisas que ele e o partido dele faz. Ó, pra você ver, as eleições deu quase 51% para Lula e quase 49% para Bolsonaro. Foi exatamente o que a Datafolha apontou, que foi 52% para Lula e 48% para Bolsonaro. Com a margem de erro de 2%, foi quase um empate técnico, dando preferência para Lula vencer. Foi exatamente o que aconteceu. E agora, gente, nós temos que respeitar o resultado das urnas, o resultado da democracia. Pois 60 milhões de pessoas saíram de suas casas para votar em Lula da Silva. Quer queira, quer não. Nós temos todo o direito de estar indignado, de ir às ruas, de protestar por ter um ladrão eleito. Só que nós temos que aceitar o resultado das urnas, porque nós vivemos em uma democracia. Desses 60 milhões de eleitores, uma grande parte deles sabem muito bem quem é o ladrão e tudo que ele fez. Mas mesmo assim votaram nele porque não gostam do Bolsonaro. Houveram equívocos, houveram erros? Sim. Tanto que o Bolsonaro perdeu. Não sou eu quem estou falando, são as urnas. E agora nós precisamos de provas contundentes para poder contestar o resultado das urnas, porque não é tão simples assim dizer que houve fraude e tirar o presidente eleito do poder para poder manter o Bolsonaro. O buraco é muito mais embaixo, gente. Vários líderes de países do mundo inteiro já ligaram para o Lula e o parabenizaram. O general Mourão já falou: acabou, nós perdemos. O Bolsonaro já se pronunciou 2 vezes. Por mais que ele não foi claro reconhecendo a derrota, ele já falou, inclusive, com o STF. Marcou reunião com o STF. Já está em contato com o Geraldo Alckmin. Já teve com Valdemar Costa Neto. Já negociou uma casa para ele morar, salário, cargo no PL, advogados, porque ele sabe que ele perdeu. E ele vai passar a faixa para Luiz Inácio Lula da Silva democraticamente. Então muitas pessoas estão indo para as ruas, é super válido. Acho muito bacana nós protestarmos por ter um presidente eleito corrupto. Só que o povo brasileiro está em uma histeria coletiva e perdeu completamente o senso da realidade. Não tem como a gente afirmar que houve fraude sem provas, gente. Não adianta pedir intervenção federal, intervenção militar, porque inclusive isso é proibido. Então, eu venho aqui dizer para vocês que a leitura que eu tenho é que não houve fraude. Houve sim excessos do STF, do Alexandre de Moraes, pessoas tentando fazer com que Lula ganhasse. Só que nós temos que entender também que Bolsonaro usou também de diversas armas, como
o sistema, a máquina que estava na mão dele. Ele distribuiu aí Auxílio Brasil para milhões de pessoas. Usou a máquina a seu favor. E mesmo assim ele perdeu para um candidato tão frágil como Luiz Inácio Lula da Silva. Frágil, porém, uma pessoa que tem história na política e que tem muitas pessoas que acompanham, que o defendem e que estão com ele, como o Nordeste, que teve cerca de 70% dos votos para o Lula. Então, gente, cabe a gente entender que a democracia precisa ser respeitada, que o voto dessas 60 milhões de pessoas precisam ser respeitados. Agora, se realmente for comprovada a fraude, aí sim nós devemos protestar ainda mais e pedir a anulação dessas eleições. Essa é a minha leitura. Me fale aí o que você pensa sobre tudo isso. Deixa o seu like, um comentário aqui e se inscreva no canal. Um abraço a todos e até.